Pois bem, dando continuidade à nossa sequência nas aulas a respeito do controle de constitucionalidade das leis e atos normativos, hoje nós vamos abordar a ação direta de inconstitucionalidade. Esta ação ela tem a sua previsão lá na Constituição Federal, permitam a leitura, lá no artigo 102 da Constituição Federal. Olha o que diz: compete ao Supremo Tribunal Federal precipuamente a guarda da Constituição, cabendo-lhe processar e julgar originariamente a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual. Então daí a gente retira o objeto da ação direta de inconstitucionalidade. Qual é o seu objeto? O seu objeto está justamente no artigo 102, inciso 1 da Constituição Federal. Lei ou ato normativo federal ou estadual, contrários à Constituição, seja na forma, seja na matéria. Tanto na forma como foi elaborada a espécie normativa, quanto em sua matéria. A arguição de inconstitucionalidade ela vai se dar por onde? Pela ação direta de inconstitucionalidade. Objeto, lei ou ato normativo federal ou estadual. Essa ADI ela é genérica, é impessoal e marcada pela abstração. Lembra quando nós estudamos o controle concentrado, quando nós abordamos o controle difuso, o controle concentrado, difuso qualquer juiz ou tribunal, o concentrado apenas um tribunal, no caso o STF. No caso das leis e atos normativos federais ou estaduais contrários à Constituição. Nesse caso, se dá o que? A chamada abstração, daí o controle concentrado. Então, esta ADI, ela se dá junto ao Supremo Tribunal Federal por legitimados específicos que a gente vai abordar nas próximas aulas. Tranquilos? Então, ela é genérica, ela é impessoal e ela é abstrata. Vamos ao exemplo da abstração, ao exemplo da impessoalidade e da generalidade. Aborto do feto anencefálico, é o que a doutrina tradicionalmente traz. Ao analisar, apesar de que, no caso do aborto do feto anencefálico, foi via arguição de descumprimento de preceito fundamental. Mas o exemplo ele serve para ilustrar que assunto. O caso do aborto do feto anencefálico não foi uma ação impetrada a favor de uma mulher que estava grávida, ou de uma pessoa apenas. Ela foi marcada pela abstração, não havia um caso concreto. O objetivo era uma abordagem geral para todas as mães, para todas as mulheres que porventura viessem esperar um feto anencefálico. Tranquilos? Daí o seu caráter genérico, impessoal e abstrato. Objeto, lei ou ato normativo federal ou estadual que se mostrarem incompatíveis com o sistema. Então, gravem bem. ADI, qual é o objeto? Lei ou ato normativo federal ou estadual que se mostrarem incompatíveis com o sistema. Isto em face da Constituição Federal. Tranquilos? Confrontando a lei ou ato normativo junto à Constituição, detecta-se uma inconstitucionalidade, aí sim. Lei, repetindo, lei ou ato normativo, federal ou estadual, que se mostrarem incompatíveis com o sistema em face da Constituição Federal. Alguns pontos que a gente deve abordar. Para que uma lei ou ato normativo seja contestado em face da Constituição Federal, via controle direto, via ADI, via controle concentrado, via ADI, há necessidade dessa norma ser pós-constitucional. O que significa isso? Esta norma tem que ter sido editada após a Constituição de 1988. Porque se for uma norma anterior à Constituição de 88, nós não estaremos diante de um caso de inconstitucionalidade para fins de ADI. Temos outros mecanismos no controle concentrado? Temos. Nós vamos focar apenas na ADI nesse primeiro ponto.
Então, por meio da ação direta de inconstitucionalidade, a norma tem que estar vigente, ela tem que ter sido editada pós-Constituição Federal. Tranquilos? Porque se for anterior à Constituição, é caso de recepção e não de inconstitucionalidade. Essa norma tem que estar em vigor no momento da ação. Porque se for uma norma revogada, não há que se falar em ADI. Então, a norma tem que estar em vigor, a lei ou ato normativo tem que estar em vigor no momento da apreciação da ação. Caso contrário, não é possível a análise, o julgamento por via da ação direta de inconstitucionalidade. Tranquilos? O que são leis ou atos normativos federais e estaduais? São todas aquelas lá do artigo 59. São todas as espécies normativas relacionadas no artigo 59 da Constituição Federal. Emenda à Constituição, leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, medidas provisórias, decretos legislativos, resoluções. Então, todas aquelas espécies do 59 são aqui conceituadas como leis para fins de ADI. Agora, o que são esses atos normativos? Aí serão aquelas resoluções administrativas dos tribunais, as deliberações administrativas dos órgãos judiciários, todas aquelas resoluções, aquelas deliberações que têm caráter normativo podem ser alvo de ação direta de inconstitucionalidade. Excluímos aí, nesse caso, as súmulas. As súmulas não podem ser alvo de ação direta de inconstitucionalidade, porque elas não possuem normatividade qualificada. A sua normatividade não é qualificada para que se possa ser atacada via DI. A súmula tem outro mecanismo, e esse mecanismo é a revisão, que nós vamos abordar mais à frente. Então, quando a gente for falar das súmulas, a gente vai, mais ao final do curso, a gente vai abordar as súmulas, então a gente vai falar a respeito dessa possibilidade de revisão das súmulas. Regulamentos e decretos. Nós temos dois tipos de regulamentos e decretos. Os chamados regulamentos subordinados e os regulamentos autônomos. Regulamentos autônomos são aqueles que a sua primariedade encontra-se na Constituição. Exemplo, cabe ao presidente da República decretar o estado de sítio. O mandamento desse decreto se encontra lá na Constituição Federal. Cabe sim aí a arguição de inconstitucionalidade de um decreto dessa natureza. Tranquilos? Aqueles que estão, a sua primariedade encontra-se na Constituição Federal. Já os decretos subordinados são aqueles que existem em razão de uma outra lei. É comum em algumas leis, lá no final desta lei, vem assim um dispositivo dizendo: o Poder Executivo terá o prazo de 180 dias, o prazo de 90 dias para regulamentar a presente lei. Esse regulamento, esse decreto, ele é subordinado. Subordinado a quê? A uma lei. Se ele contrariar algo, ele estará contrariando uma lei. Então, o caso desse decreto é questão de legalidade, não de inconstitucionalidade. Então, retornando, decreto subordinado, caso de legalidade ou ilegalidade. Decretos autônomos, caso para que seja arguída a sua inconstitucionalidade. Tranquilos? Outro ponto. Normas originárias, as normas que foram elaboradas pelo Poder Constituinte originário. A Constituição é editada em 88 com todos aqueles dispositivos que foram elaborados pelo Constituinte originário. Elas não podem ser alvo de arguição de inconstitucionalidade. Tudo por causa da chamada rigidez da nossa Constituição. Tranquilos? Em termos de ADI também não há que se falar em decadência ou prescrição. Por que não se fala em decadência ou prescrição? Porque os atos inconstitucionais não se convalidam com o tempo. Tranquilos? Na próxima aula nós vamos abordar os legitimados, as pessoas que têm legitimidade para impetrar uma DI perante o Supremo Tribunal Federal. Ok? Tranquilos?